Apocalipse capítulo 5. Passado isso aqui. Apocalipse 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Semana passada a gente começou já o segundo ciclo da história do Apocalipse. Como eu falei na primeira aula, o Apocalipse é uma história, a mesma história que é contada 7 vezes. E semana passada nós iniciamos a segunda vez. E ela começa com uma descrição simbólica do trono de Deus e do céu, onde nós vemos a criação, a igreja e até mesmo a maldade diante do trono de Deus. E como a gente viu semana passada, é uma descrição, uma fotografia daquilo que acontece na eternidade. Até o capítulo 4, nós estamos acompanhando a descrição de algo que está acontecendo todos os dias lá no céu. A partir do capítulo 5, João começa a descrever um evento específico. O que está acontecendo aqui? Ele vê, e aí a gente entendeu que aquele que estava sentado no trono é Deus, Deus Pai, e ele vê um livro na mão de Deus. Um livro selado com 7 selos, que significa o quê? Que aquele livro, que os selos e tudo aquilo que estava contido naquele livro, tinha um controle divino. Seja lá o que estivesse contido dentro daquele livro, era de responsabilidade do céu e da parte de Deus. Só que ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, isso aqui dá uma conotação da tremenda importância que esse livro tinha. Até o próprio João chora, né? Para a gente também entender que João não era um observador passivo, como alguém assistindo um filme. Ele estava inserido no contexto da profecia, ele estava participando de tudo que estava acontecendo. E aquilo o abalou. Mas um dos anciãos vem até João e fala para ele: não precisa chorar. E aí ele começa a dar uma descrição daquilo que Jesus fez, dizendo para João que aquele que era digno de abrir o livro e de desatar os selos era o Senhor Jesus. E aqui tem uma pegadinha não,
um detalhe que passa despercebido. Quem fala para João é um dos anciãos. Por que tinha que ser um ancião para falar para João? Lembra da aula passada que nós dissemos que haviam 24 anciãos e que esses anciãos representavam a igreja? Aqui tem uma dica do trabalho da igreja. A igreja tem esse trabalho de anunciar quem é o digno, de anunciar Jesus Cristo, de anunciar a mensagem do Evangelho. Por isso é um ancião que fala para João. Ele representa a igreja e a sua tarefa de evangelizar. E ele fala exatamente quem Jesus é e o que ele fez. Os símbolos aqui que se seguem são outra descrição do mesmo Jesus, do capítulo 2, do capítulo 3. Aqui ele é descrito como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ou seja, ele faz a conexão com as tribos de Israel, com a história do povo de Deus no Antigo Testamento, da promessa que foi feita a Davi. Ele venceu na cruz. E aí depois ele é descrito como um cordeiro no meio do trono. Por que Jesus está no meio do trono? Porque ele é o centro de todas as coisas. Vejam que são mensagens que são transmitidas para quem está ouvindo, ou no caso nós hoje modernamente que estamos lendo. São mensagens que são transmitidas para que a gente saiba quem é Jesus. Ele tinha 7 chifres, e aí o 7, número das coisas celestiais, o número de Deus, e os chifres representam o poder. Então aqui está dizendo que Jesus tem um poder que emana do céu, um poder que emana do próprio Deus. Ele tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por sobre a terra. O Espírito Santo que foi enviado no Pentecoste, ou seja, além de ser um símbolo de onisciência, o Jesus, o Deus que tudo vê e que tudo conhece, como foi descrito inúmeras vezes nas cartas, inúmeras vezes Jesus diz a frase: conheço o que você está fazendo, conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação. Aqui mais uma vez ele é descrito como o Deus que tudo vê. Ao mesmo tempo da onisciência, que fala da onisciência de Deus, fala também do poder. Ele é a fonte do poder que a igreja tem. A igreja não tem poder por si só. O poder da igreja é o poder do Espírito Santo. E aí ele toma da mão direita, no versículo 7, o livro. E o tomar aqui tem exatamente essa conotação, de tomar. Mas também de tomar, de reivindicar para si de forma digna. Ou seja, ele toma da mão de Deus o livro porque ele é o único que pode fazê-lo. E Deus permite que ele faça isso porque ele é digno. Porque ele venceu, como diz o versículo anterior. E no momento que ele toma o livro, os 4 seres viventes que nós vimos na aula passada representam a criação, e os 24 anciãos que representam a igreja, o povo de Deus, prostram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nós estamos presenciando aqui uma cerimônia de coroação. Jesus, quando ascende aos céus, lá em Atos 1, vem os anjos, põem a mão no ombro dos discípulos e falam: vocês estão olhando para cima, esse Jesus que vocês estão vendo aí vai vir do mesmo modo. O que aconteceu depois? Apocalipse capítulo 5. Ele chega no céu e reivindica para si a vitória que ele teve na cruz.
Ele agora está com o livro. Que livro é esse? O livro, livros na Bíblia, tem vários. Tem inúmeros livros na Bíblia. Tem o livro da lei, lá no Pentateuco. Tem o livro dos viventes, em Salmos. O livro da condenação, em Jeremias. O livro das profecias, em Daniel. O livro das lamentações, suspiros e ais, em Ezequiel. O que esses livros têm em comum? A vontade de Deus revelada, seja sob a forma de estatutos, seja sob a forma de leis, de ordenanças, seja sob a forma de juízos que estão determinados para os desobedientes. Então, um livro na Bíblia contém a vontade de Deus. O livro do Apocalipse contém a vontade de Deus para a história. Quando Jesus toma na sua mão o livro, ele assume o posto de governante da história. Por isso ele fala lá em Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa é uma das facetas da autoridade de Jesus. Ele passou a ser o comandante da história. E o livro que estava na mão de Deus representa a história da redenção. Que ele agora vai um a um tirar os seus selos e deflagrar, fazer acontecer aquilo que está contido nos livros, naquele livro. Tudo bem, gente, até aqui? Há um grande louvor no céu a partir do versículo 9, reforçando aquilo que estava acontecendo, que Jesus é digno de tomar o livro, porque ele comprou para Deus toda a tribo, língua, povo e nação. Ele constituiu reino e sacerdotes, ou seja, o constituíste está no passado. Deu para perceber aí? Constituíste ou constituiu. Ou seja, a igreja já era reino e sacerdote. Jesus, quando vem à terra, ele prega: é chegado o reino dos céus. 1 Pedro diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Versículo 9 diz que ele comprou para Deus. Mas a sequência do versículo diz que eles reinarão. O reino de Deus está instituído na terra. A igreja é o reino de Deus. A igreja é a grande, como é que eu poderia dizer, força motriz do avanço desse reino. Quando a igreja evangeliza, ela está cumprindo o seu papel de expandir o reino de Deus na terra. Só que aqui ele está falando, quando ele fala constituir o reino, ele está falando do aspecto presente do reino, deste reino que Jesus veio instituir na sua vinda. Reino esse do qual nós somos embaixadores, somos cidadãos desse reino. Nós não somos, nós estamos por empréstimo aqui no Brasil. Nós somos brasileiros e a gente tem dupla cidadania. A nossa primeira cidadania não é a brasileira. A nossa primeira cidadania é a do reino dos céus. Nós somos aqui, por isso que nós temos hinos que falam, né? Sou estrangeiro, sou peregrino. Por quê? Porque a nossa primeira cidadania é a do céu. Mas quando é que será esse reinarão? O reinarão é o aspecto futuro do reino. Quando o reino dos céus, que pertence a Deus, o nosso Senhor soberano, este reino é dele. A palavra diz: os céus e a terra pertencem ao nosso Deus. Ao nosso Deus.
Este é o aspecto futuro do reino, quando o aspecto geral e o aspecto específico, o aspecto presente, vão se encontrar. E o reino que nós estamos proclamando aqui na terra vai se juntar com o reino de Deus Pai. E aí será um único reino. E aí sim vem o reinarão. O louvor continua no versículo 11 como que aumentando. Porque no versículo 8 são os 4 seres viventes e os 24 anciãos. No versículo 11, isso aumenta para uma grande multidão, uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhões e milhares e milhares. Aqui a ideia não é estabelecer exatamente quem era, mas dar uma dimensão de que o louvor se expandia cada vez mais, reforçando a dignidade do Cordeiro. E no versículo 13 ele expande mais ainda. Mas a criação já não está representada lá no versículo 8. Por que a criação adora no versículo 13? Justamente por isso que a gente não pode interpretar ao pé da letra. A ideia aqui é de um louvor cada vez maior, cada vez crescente, até tomar todas as coisas. E termina dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Tudo aqui nos mostra que está sendo feita uma transferência de autoridade. Simbolicamente, o Deus Pai está transferindo para o Deus Filho o controle da história. E o louvor que ele recebe em todas as escalas retrata isso. Tem um detalhe aí no versículo 8, que são as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, mostrando que quem está recebendo o poder é também aquele que intercede por nós, é também aquele que está diante de Deus como nosso advogado. Ele recebe as orações dos santos constantemente. Por que nós oramos em nome de Jesus? Por isso, porque Ele é o mediador. E essa cena, esse detalhe desta cena, ilustra justamente isso. É Ele quem recebe a oração dos santos, porque é Ele que faz essa mediação. E Jesus recebe toda a autoridade. Ele começa a partir de agora a controlar a história. E Ele vai abrir os selos. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Importante essa expressão. Vi quando o Cordeiro, não foi outra pessoa. Por quê? Porque Ele é o único digno. Quem é que está abrindo o selo? O Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Importante a gente ficar com essa informação aí. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo:
uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. É aqui. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, que muita gente acha que é uma deflagração do juízo final, que é alguma coisa que vai acontecer no fim dos tempos, que é alguma coisa que vai acontecer antes da volta de Jesus. Só que nós estamos seguindo uma história. Jesus acabou de ser coroado o Rei dos céus. E ele começa a abrir os selos. Então a primeira desinformação, já que o nome do curso é Desmistificando o Apocalipse, então o primeiro mito que nós vamos desmistificar aqui é que os 4 cavaleiros do Apocalipse é uma coisa pontual para o fim dos tempos. Não, eles não são. Muita gente acha que são flagelos que serão deflagrados sobre o mundo pelo próprio anticristo, que alguns dizem que é o primeiro cavaleiro, o cavalo branco. Essa é uma crença muito comum entre os dispensacionalistas, entre aqueles que têm a interpretação futurista do Apocalipse, onde todas as coisas que acontecem no livro estão num futuro distante, que ainda não começou. Quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui antes de começar é que isso aqui é uma mensagem para a igreja. Que igreja em primeiro lugar? A igreja, as igrejas da província da Ásia, as que receberam as 7 cartas. Então, como eu disse no começo, tem que fazer sentido para elas. Faz sentido para elas em primeiro lugar. E em segundo lugar, para toda a igreja ao longo dos tempos. O cavalo branco, além do anticristo, alguns entendem que representam conquistas militares, ações do juízo de Deus sobre a terra. Alguns entendem que é o próprio Jesus, porque no capítulo 19 ele é identificado, ele é visto por João montando um cavalo branco. Mas se Jesus está abrindo o selo, ele não pode ser o primeiro cavaleiro. E outros, os teólogos reformados, entendem que é o Evangelho. E essa é a nossa interpretação. O cavalo branco é o Evangelho. É a pregação do Evangelho. Então eu vou pôr aqui evangelização. Por quê? Primeiro, porque ele sai vencendo e para vencer. E Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Primeiro fato. Segundo, ele é branco. E o branco sempre representa algo positivo no Apocalipse. As vestes brancas dos santos, representando santidade e pureza. Os cabelos de Jesus, lá no capítulo 1. A cor do trono no juízo final é branca. Ó, já dei um spoiler no último episódio dessa temporada, hein? Então o branco representa algo bom. Não pode ser o anticristo. Não pode ser conquistas militares. E o Evangelho é puro. O Evangelho é verdadeiro. O Evangelho santifica. Ele tem uma coroa. A coroa está sempre na cabeça do pessoal que é bonzinho, tá?
dos crentes, dos anciãos da igreja, dos anjos, do próprio Cristo. Quando a coroa está na cabeça dos malignos, via de regra ela ganha outro nome: diadema. Não é o bairro de São Paulo. Diadema, para quem não sabe, é uma meia coroa que vai na cabeça e ela tem os brilhantes aqui, mas ela é uma meia coroa, ela não chega a ser uma coroa que dá a volta inteira. E o arco é uma arma que é usada somente e sempre por Deus no Antigo Testamento. Está lá no Salmo 21, no Salmo 45, em Isaías 49, em Abacuque 3. Ou seja, após a grande comissão, Jesus manda a igreja evangelizar. Ele recebe toda a autoridade, ele tem a história nas suas mãos. Qual é a primeira coisa que ele faz? Manda a igreja evangelizar. O grande gatilho para que as coisas aconteçam na história é a evangelização. Jesus, no seu sermão profético, fala aquela famosa frase: e então será pregado o evangelho a todos os povos, e então virá o fim. A gente mais para frente a gente vai entender um pouquinho disso aí. A gente não vai entrar nessa parte agora, mas é uma forma de dizer que a história está nas mãos da igreja. As coisas acontecerem, por quê? Porque a tarefa de evangelizar é nossa, a tarefa de fazer discípulos é nossa. E o cavalo vermelho? O cavalo vermelho é descrito de uma forma completamente oposta. Ele vem tirar a paz da terra. Ele vai fazer com que os homens se matem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. Seguindo a ideia de que o cavalo branco é a evangelização, o cavalo vermelho é a perseguição decorrente da evangelização. Ou seja, é um aviso para a igreja: igreja, você vai pregar, essa é a sua tarefa, mas como consequência vem a perseguição. Por que ele é vermelho? Quem é o único que recebe essa designação? E na verdade aqui é, no original, vermelho fogo, aquele vermelho fogo, vermelho forte. Em Apocalipse 12 nós vamos conhecer uma figura que é denominada o dragão. Eu já vou dar um spoiler aqui dos próximos episódios. É o diabo. Ele é descrito como sendo vermelho fogo. Ou seja, um sinal de que o diabo se levantaria em meio à evangelização da igreja para causar conturbação social. Por isso que os homens vão matar uns aos outros. E ele tem uma grande espada. Aqui começa, aqui é dado o primeiro cutucão. Como é que nós chamamos isso aqui, gente? O diabo tem uma grande espada. Como é que o diabo tentou Jesus no deserto? Com a palavra distorcida, porque é isso que ele faz. Ele é o pai da mentira, mas ele usou a Bíblia, e ele vai perseguir a igreja com a Bíblia, com a palavra, com a religião. Não percam os próximos episódios. Não percam. Só uma pergunta,
acontecendo, né, irmãos Jesus? Vou chegar lá. Não perca ainda o final desta aula. Acontecendo durante a história. Não perca. Não perca. Não vá tomar água. Depois do cavalo vermelho vem o cavalo preto. E o cavalo preto traz uma informação diferente. Ele tinha uma balança na mão. Depois do vermelho vem o preto. Versículo 5. O cavalo preto tem um cavaleiro que traz uma balança na mão. Para que serve a balança, gente? Guardem esse detalhe aí. E aí ele ouve uma voz, como que um cara anunciando, né? O carro da batata, o carro do avô. Uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Isso aqui já é uma interpretação de uma coisa que não está escrito aqui. Isso que eu estou fazendo aqui. Os futuristas pegam essa informação e transformam isso. Tem até uma música que o cara, na hora que o cara está solando na guitarra lá, ele põe um cara no megafone falando isso aqui. É uma interpretação de algo que não está no texto. A gente pode até querer entender dessa forma, mas não é isso que está dizendo aqui. Que tem alguém falando para todo mundo ouvir. O que significa o que está acontecendo? Bom, vamos lá. Balança, no grego, também é traduzido como jugo. O que é jugo? Aquele negócio que você põe dos dois lados do cavalo e ele carrega carga ali. Estes itens, eles não eram pesados, eles eram medidos. Hoje, se você for comprar trigo, você compra por peso, mas naquele tempo ele era medido, o cara despejava e media. 3 medidas, tá vendo? Medida de cevada, uma medida de trigo, 3 medidas de cevada. Significa uma grande escravidão. E aí, por que a gente entende dessa forma? Lembra que eu falei do contexto da época, das igrejas? O culto ao imperador estava sendo estabelecido, e a igreja estava sendo pressionada a se conformar àquele modelo. Se a igreja não se conformasse àquele modelo, se os crentes não se conformassem àquele modelo, eles passariam a ser perseguidos. Está vendo por que tem que fazer sentido para eles primeiro? A perseguição envolvia o quê? A primeira coisa era uma pressão social. Tipo, só você não está fazendo. Ou tipo assim, lá é tão legal, você está aí passando fome. Lembra que a gente comentou sobre isso lá nas cartas? A segunda coisa envolvia a perda dos seus direitos sociais. Você era preso, você perdia o seu negócio, você empobrecia. Então esta figura que está sendo proposta aqui, ela quer representar o empobrecimento da igreja, as consequências da perseguição, representando por essa situação de pobreza, de escravidão. Quando um crente virava escravo, ele era levado para a casa de alguém, para trabalhar na casa dessa pessoa. Ele virava um servo, virava um escravo. E há uma recomendação aqui: não danifiques o azeite e o vinho. Por quê? Não seja rancoroso, porque você está nessa situação. Aceite a sua pobreza como parte do propósito eterno de Deus. E aí, as coisas vão acontecer. Se eu parar aqui, todo mundo sai correndo.
até agora. Vou escrever rápido. Corta aí na edição depois. Se eu parar aqui, todo mundo sai correndo. Mas não acabou não, gente. Ainda tem um cavalo amarelo. Que não era amarelo. Não é pegadinha do malandro. Por que o cavalo amarelo é chamado de amarelo? No original, amarelo, a palavra amarelo, na verdade é esverdeado. Esverdeado. Só que, antigamente, amarelo era a cor da morte. Amarelo representava a morte. Então foi traduzido porque é tradicionalmente a cor da morte, porque é o nome do cavaleiro. Ele é chamado morte. E ele não estava sozinho, o inferno vinha com ele. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Ou seja, isso aqui é uma morte generalizada em todos os lugares para onde você corre. Se você não for morto pela espada, você vai ser morto pela fome ou pela mortandade, que é representada pelas doenças, ou se não por algum bicho que vai te encontrar e vai te comer. Só que não é todo mundo, é a quarta parte. E aí aqui está claro que o cavalo amarelo representa a morte. Primeiro, ela é o último estágio. Depois que o cara virava escravo, se ele não mudasse, estava correndo um processo contra ele lá no tribunal romano. Se o cara não mudasse, ele era condenado à morte. Seja pela espada, seja pela fome, seja com alguma doença, porque ele às vezes ficava na prisão durante um tempão, e ali ele pegava a doença e morria. Ou ali ele morria de fome, porque ele era maltratado, comia mal. Ou ele ia para o Coliseu ser engolido por algum leãozinho, que ficou alguns dias aí sem comer também, que é para complementar o banquete. Vocês entenderam por que isso tem que fazer sentido para as igrejas? Primeiro lá, isso aqui para eles era uma mensagem claríssima, de que eles, se permanecessem fiéis ao testemunho, eles seriam perseguidos. Essa perseguição levaria à exclusão social, à escravidão no caso deles. Eu já estou contextualizando a sua pergunta. E em alguns casos a morte. Por que é a quarta parte? Porque nem todos morreriam, em primeiro lugar. E segundo, quem é que tem as chaves da morte e do inferno? Que é falado 2 vezes: Jesus. Então é uma forma de dizer assim: olha, a morte vai vir, mas eu ainda mando nela. Então eu decido quem morre e quem vive. E se eu parar aqui, sai todo mundo correndo. Isso aqui, via de regra, deve gerar isso. O sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Quanto mais gente era perseguida, quanto mais gente morria, mais crentes se levantavam. Por isso que eu acho que às vezes precisava dar uma perseguição aqui no Brasil. Os 14% dos evangélicos, que agora é 20%, né? 20% dos evangélicos que se dizem evangélicos aqui no Brasil, que eles se coçam. Que eles se coçam. E aí eu vou entrar na pergunta que o Agostinho fez. Isso aqui não parece muito com os dias de hoje? Ele já percebeu isso. Quem prega o Evangelho e quem é testemunha fiel do Senhor Jesus vai ser perseguido. E essa perseguição vai levar à exclusão social. Por isso que eu usei essa expressão.
Hoje você está fora. Se você não se enquadra no modelo do mundo, você está fora. Você é cancelado. E aí, você vive um estado de morte. Morte para o mundo, como Paulo diz, mas vivos para Deus. Então isso aqui não é apenas um retrato do primeiro século. Isso é um retrato da história da redenção, da história da igreja. Então os 4 cavaleiros do Apocalipse representam a história da igreja em todas as eras, até a volta de Jesus. Isso também pode retratar no futuro, por exemplo, haverá uma perseguição no mundo inteiro, uma pressão contra os cristãos, a ponto de perder direito, porque aqui no Brasil ainda é algo muito velado, bem velado, ainda não é institucionalizado. Mas isso pode representar também no futuro, vai haver uma perseguição de tal modo que, independente de onde você estiver, onde estiver um cristão, vai ser pressionado, vai ser perseguido, vai ser morto. Sim, porém, nós temos que entender que isso aqui quer transmitir uma ideia. A gente tem que tomar cuidado com a literalidade dos símbolos. Por que eu estou falando isso? E aí é uma ideia que nós vamos desenvolver ao longo do curso. Nem toda perseguição é uma arma na sua cabeça. É só você conversar com a galera da mocidade aí, vocês vão ver as milhares de formas de perseguição que existem hoje no mundo, que não é pondo uma arma na sua cabeça. Gente, é muito óbvio, se um cara chegar para você e colocar uma arma na sua cabeça, a maioria das pessoas, ou a maioria dos crentes, penso eu, fala, não, eu morro mesmo. E o diabo sabe que isso faz com que... Lembra que eu falei? Ó, essa flechinha aqui. Não é isso que o diabo quer, gente. O diabo quer minar a igreja. A perseguição, ela é uma ferrugem que vai corroendo a igreja, as instituições. O que você falou está certo. Isso aqui é um ciclo que vai se transformando num furacão. Só depende de quem. Quem que começa? Quem que dá o start? Mais uma vez, não na nossa mão. Mas isso aqui vai virar um furacão. Ao longo do tempo, a perseguição vai aumentar. Seja de que forma for. Pode ser que seja sob forma de armas. Uma arma na sua cabeça. Mas hoje nós estamos vendo uma perseguição muito mais institucional, através de leis, através da mídia, através das notícias, através dos costumes. É uma perseguição. Pensa na pressão que isso causa. Nós já somos cascudos já, a gente já está com o cabelo branco, alguns de nós, eu não, isso aqui é luzes. Isso aqui também, luzes. O Márcio não, o Márcio é cabelo branco. Né? E aí, a gente já amadureceu. E a gente não cai em qualquer coisinha. Mas e quem está vindo atrás de nós? Será que tem a mesma maturidade para suportar certas pressões? E aí eu não estou falando de alguém que vai chutar o pau da barraca e vai para o mundão. Porque o diabo também não quer isso, não. Ele quer exatamente aquilo que era falado para os crentes das 7 igrejas. Ô, meu querido, não faz não. Dá para você ficar... Você vai no domingo, levanta a mão, canta, vai lá com a roupinha de crente. Isso é simbólico, né? Porque hoje em dia não tem mais roupinha de crente. Mas durante a semana dá para você dar uma liberada, entendeu? Isso faz com que a igreja fique uma igreja leque-cré, entendeu? Meu pai que usa essa expressão, leque-cré. Morno. Que não
não é nem lá nem cá. É uma sutileza. É uma sutileza. Vocês entenderam a pegadinha? Então isso aqui representa, entendeu? Respondi sua pergunta. Isso aqui representa a era da igreja. Vai se intensificar no final dos tempos? Vai. Mas o retrato que João está querendo mostrar para as igrejas aqui é: isso vai acontecer com a igreja em qualquer época. A igreja que se dispõe a ser testemunha fiel. Mas não para no quarto cavaleiro, no quinto e sexto e o sétimo. Mas nós não vamos ainda não. Que horas são? Falta 5 para as 11. Acabou de tocar o primeiro sinal. Faz 45 minutos a gente termina. É brincadeira, gente. O quinto selo. Olhando para isso aqui, é por isso que eu falei assim: se você ler isso aqui e ver isso aqui, você sai correndo. Pô, eu vou morrer se eu for fiel. Qual é a vantagem então de se enfrentar o martírio, de ser comido pelos leões? Imagina a quantidade de pessoas que estavam acontecendo isso naquele tempo. Onde estão essas pessoas? E aí, o pastor Fábio usou hoje, antes da mensagem, né, uma expressão que eu gostei. Essa turma aqui ainda não tinha toda a revelação sistematizada. Nós somos abençoados e também responsabilizados em ter. Naquele tempo não existia um estudo sistemático sobre o estado intermediário da alma. Ele era muito poluído com crenças gregas de que a alma era pura e a carne era má. Nós não cremos assim. E isso gerava dúvida nas pessoas. Você imagina a esposa que perde um marido que era comerciante e que não se rendeu ao Império Romano, mas ele foi lá devorado por um leão. Ela poderia perguntar assim: cadê o meu marido? Valeu a pena essa perseverança toda? O que está acontecendo com ele? Eles não tinham essas respostas como nós temos hoje. O quinto selo serve para isso. Vamos ler. Quando ele abriu o quinto selo, versículo 9, capítulo 6. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. A justiça de Deus, cadê a justiça de Deus? Então João vê as almas debaixo do altar. Isso aqui é um ponto crucial do Apocalipse, gente. Porque aqui tem uma sentença velada, mas tem uma sentença. Veja que a igreja que está no céu, ela não está clamando pela conversão daqueles que estão aqui embaixo. Ela está clamando por juízo. Até quando não vingas o nosso sangue? Porque todo crente verdadeiro e fiel que sustenta o testemunho de Jesus, ele de uma forma ou de outra, ele vai padecer nessa vida, ele vai sofrer. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então ele vai chegar lá no céu e ele vai chegar diante da presença de Deus falando assim: Senhor, até quando? O Senhor não vai vingar a gente aqui, o sofrimento que nós passamos? Ele não chega lá pedindo assim: oh Deus, converte mais vidas. Isso aí é a gente que tem que fazer aqui embaixo. Lá em cima eles já estão pedindo juízo, vingança. E olha só o que Deus responde.
porque ainda vão se completar o número dos seus conservos. Ou seja, dentro da perspectiva histórica, até o último eleito se converter ou morrer por Cristo, tem alguém lá no céu com uma pranchetinha, e aí é uma ilustração, só fazendo tique assim, opa, mais um, opa, mais um, opa, mais um, mas está terminando. E ele fala, ainda por pouco tempo. Se era por pouco tempo no tempo de João, imagina hoje. Imagina hoje. Isso também é um sinal de que o tempo, e essa é uma informação importante para a gente guardar, tá? O tempo no céu passa diferente do tempo na terra. O céu vive no Kairos, que é o tempo de Deus. É tempo em grego. Kairos é o tempo de Deus, é a eternidade. Nós vivemos no Cronos, por isso que os nossos relógios são cronômetros, medem o tempo. Cronos é o tempo do homem, é o tempo que a gente consegue medir, e a eternidade nós não conseguimos. A ideia aqui é de gerar na igreja esse espírito vigilante, porque pode ser a qualquer momento. Até o quinto selo, vamos dizer que ele está aqui no meio. Isso aqui parece uma cartinha, tá, gente? Parece, mas é. Os 5 primeiros selos foram deflagrados e eles representam a história da igreja em todos os tempos. Enquanto a igreja está nesse vórtice de evangelização, perseguição, escravidão, morte, evangelização, perseguição, escravidão, morte, os salvos estão chegando lá no céu. Então era um conforto para a igreja que estava sendo perseguida e morta, de que havia algo melhor para eles, que eles não precisavam se dobrar aos costumes e às exigências do Império Romano. Havia algo melhor preparado para eles. E essa mensagem é para nós nos dias de hoje. Há algo melhor preparado para nós. Nós não precisamos nos preocupar. Deus está cuidando dos seus. Eles estão sendo recebidos lá no céu com festa. E está sendo dito para eles isso. Espera mais um pouco aí, que já vai acabar. E aí o Cordeiro abre o 6º selo, que não é mais sobre a era da igreja. Não percam a próxima aula. Vamos orar?